Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu resolvi vir aqui com vocês num ambiente diferente, né? Porque vamos falar sobre a questão das deficiências e da inclusão. Então vamos pegar um ambiente aí mais colorido e também um pouco diferenciado para vocês que vivem me vendo falando ali na minha mesa de escritório. A aula que, como a gente vem falando, né? Então hoje é a segunda aula do nosso módulo, aula prevista para ir ao ar no dia 14 de maio, ou até o dia 14 de maio. Na aula da semana anterior, na aula 1, eu apresentei para vocês o módulo, e na aula de hoje a proposta é tratar de um dos 3 grupos de atividades especiais que a gente utiliza no módulo, que seriam as pessoas com deficiência, as gestantes e os idosos. Então, eu só quero fazer com vocês, inicialmente, um resgate, tá? Histórico da questão da deficiência, falar um pouco sobre inclusão e deixar alguns materiais para que vocês deem conta de ler e assistir durante a semana. E na próxima semana eu retorno com vocês com a proposição de uma atividade prática e também com alguns depoimentos de mães com crianças com deficiência que estavam, né, antes da pandemia, na educação física escolar, ok? Então, veja, desde 2000, mais nos últimos 10 anos se vem falando da APAE não existir mais, das escolas especiais mais conhecidas, que tem em quase todos os municípios, são as associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, certo? E daí o que se pressupõe, né? Por exemplo, eu tenho aqui um estudo da APAE de São Paulo indica que alunos com deficiência vão melhor em escolas comuns. É claro, incluir a pessoa com deficiência vai ser uma fonte enorme de estímulos para ela se desenvolver, né? Porque ela terá vários exemplos e muitas demandas, vontade de interagir. Porém, o que se deve considerar, né, nas associações, nas APAES de grandes centros, muitas das crianças possuem deficiências mais leves, acometimentos menos severos, como as crianças com síndrome de Down, por exemplo. Mas se você pensar em crianças com paralisia cerebral grave, com sequela motora gravíssima, né? Que já trabalhei em APAE de interior, no município de Mandirituba, tinha a oportunidade de tratar na fisioterapia crianças que só tinham movimentos oculares. Daí você fica questionando até que ponto é possível ou de que forma é possível incluir estas crianças no ensino regular. Tá? Então, são perguntas que muitas vezes a gente não tem resposta para elas. Por quê? Porque os casos são individuais, né? Cada aluno, cada estudante responde de uma forma, está inserido num contexto familiar que consegue ou não compreender para auxiliar em casa, e está inserido numa escola que possui ou não uma equipe multiprofissional interdisciplinar para dar conta disso. Tá? Então, nesse sentido, a gente sempre levanta, né, aquela questão de incluir, eis a questão. Antigamente, né, nos primórdios, nós vivíamos num contexto de exclusão, em que eu tinha no centro as pessoas ditas normais e ao redor desse centro espalhado o deficiente físico, o deficiente visual, o deficiente auditivo, cada um no seu campo. Depois, passamos para um contexto de segregação. O que é a segregação, gente? Agora, nesse contexto de segregação, os deficientes estão num círculo ao lado. Então, fica cada um no seu quadrado. Eu tenho o círculo das pessoas ditas normais, com desenvolvimento típico, aquele esperado para a maioria das pessoas, né? A gente fala até com contexto de ironia, porque os indivíduos são indivíduos, então não temos que esperar
dado comportamento ou desenvolvimento. Temos que respeitar a singularidade do desenvolvimento de cada um, né? Então, no contexto de exclusão, só recapitulando, no círculo central estava a maioria e as pessoas com deficiência, cada uma no seu quadrado ao redor, separado. No contexto de segregação, a maioria das pessoas sem deficiência estaria num círculo e num outro círculo ao lado, mas agora já interagindo entre si, as pessoas com deficiência. Mas os deficientes e os não deficientes não interagiam. Num contexto de integração, a gente traz para dentro da escola, daí na escola regular, né? Então, na segregação, a gente então imaginando sem deficiência na escola regular e os com deficiência na escola especial. Na integração, a gente traz a deficiência para dentro da escola, mas fica numa turma própria, tá? Começa a haver uma relação com a pessoa sem deficiência, tá? Mas ainda muito aquém do esperado. E na inclusão seria aquele círculo lindo, enorme, em que todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência interagem, aprendem, se desenvolvem e evoluem. Isso ainda é bastante utópico em muitos de nossos contextos, mas temos que começar para que isso melhore, né? Então, a educação das pessoas com deficiência no Brasil, ela é dividida em 3 grandes períodos. É importante entender isso para a gente fazer um resgate histórico, né? Eu que tenho 40 anos, consigo lembrar de que uma pessoa com deficiência, quando eu era criança, ela não era muito vista. Ela era escondida em casa, muitas famílias se envergonhavam, se autorrotulavam que o fato de ter um filho com deficiência em casa seria como os pais serem culpados por não terem conseguido gerar um filho melhor. Era algo muito pesado, era um estigma, né? Isso vem de longe, né? Porque nessas 3 grandes períodos, a gente tem o período de 1854 até 1956, então vejam, 102 anos, em que as iniciativas com a pessoa com deficiência eram exclusivamente no caráter privado, com ênfase no atendimento clínico especializado. Então não ia para a escola, né? Se tinha epilepsia, às vezes era internado nos sanatórios, tinha deficiência física, precisava tratar, às vezes fazer cirurgias ortopédicas, né? A própria fisioterapia, que é um grande amparo para as pessoas com deficiência motora, só teve grande desenvolvimento depois do surto de poliomielite da Segunda Guerra Mundial. Então, que é muito perto já do fim dessa primeira fase, que acabou em 1956. Só a partir de 1957, e veja, isso é muito recente, se vocês imaginarem que minha mãe nasceu em 1957, tem 63 anos, tá? De 57 a 93, tá? Começamos a ter ações oficiais no âmbito nacional. Surgiram as APAES, Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as escolas especiais, né? E na Lei de Diretrizes e Bases 4.024 do ano de 61, diz assim: direito dos alunos excepcionais à educação, mas deveriam enquadrar-se dentro do possível no sistema geral de educação, tá? Então, vejam, a pessoa com deficiência, ela era tida como excepcional, mas não era um excepcional assim num contexto de acima da média. Era um contexto mais pejorativo para a maioria das legislações e do vocabulário em questão na época, tá? Mas a pessoa tinha que se enquadrar, né? Ou seja, ela tinha que ficar dentro daquela norma, do esperado, dentro do possível no Sistema Geral de Educação. Mas já foi um grande passo, que se saiu da questão de atendimento em clínicas, de hospitalizações, e de se esconder tanto a criança em casa, e começou esse processo que o indivíduo podia sair à rua, ele podia ir a uma escola especial, né?
ele podia interagir, ele podia ser visto, não era aquele filho que precisava ser escondido em casa e tomava sol no quintal dos fundos. E a terceira fase, a partir de 1993, é onde começa a se caracterizar, expressar os movimentos em prol, em favor da inclusão escolar, gente. Então, se a gente for pensar, todo esse movimento que surgiu a partir de 1993, da onde que esse movimento vem vindo? Esse movimento vem vindo, né, de um pouco de história que precisamos resgatar aqui, que seria a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º. O que diz esse artigo 5º? Educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Ou seja, o Estado tem que proporcionar a escola e a família tem que proporcionar que esta criança vá até a escola. Então, isso em 1988. Em 1990, ocorreu um importante evento que foi a Conferência e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, não importa ser deficiente ou não, né? Então, começou a se concretizar mundialmente a educação como um direito básico, né? E em 1994, há um documento muito importante que surgiu a partir da Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais, a Declaração de Salamanca. Vamos sempre ouvir mencionar este nome, a Declaração de Salamanca, que diz que a escola é para todos mesmo. Preciso incluir, preciso colocar dentro da escola e interagindo, reconhecendo as diferenças e atendendo às necessidades individuais. Tá? Então, aí já estamos em 1994. Em 1996, a Lei Darcy Ribeiro, número 93/94, no seu artigo 2, diz que temos que promover igualdade de acesso e permanência na escola e temos que ter apreço à tolerância, né? Veja, lá já se falava em tolerância, vivemos em momentos de mais tolerância do que vivemos hoje, né, gente? No seu capítulo 5, ela refere que a educação especial deve ser preferencialmente na rede regular de ensino e, quando não for possível, né, em classes ou serviços especializados. E, quando for necessário, acelerar ou reduzir o ritmo e profissionais capacitados, que é aí que entramos nós, pessoal.